yo soy igual que todos conocen. Yo soy profesor de física en mi ciudad. Tengo 24 años. Yo estoy en la organización desde 2022, ¿sí? Porque yo fui a Fortaleza por la universidad, entonces yo viví como 4 años en Fortaleza, solo hasta el fin de mi graduación, entonces volví a mi ciudad. Y un dato curioso es que me encanta mucho unas miniseries, no sé si han visto, que son en formato de Reels de Instagram. Yo no sé cómo explicar eso, porque a veces me quedo horas viendo essas minisséries e não sei porquê. E creio que, não sei se há Reddit, creio que sim, em todos os países há um Reddit, ou uma rede social onde as pessoas ponem suas histórias de traições e tudo. Então, assim, eu vejo muitas coisas em TikTok, umas compilações dessas histórias. Então, assim, me quedo horas igual escutando essas histórias e pensando quando vai ser a minha. Então, assim, eu espero que não tão temprano, porque são histórias malas. Pero é isso. E de que vamos falar? Vamos falar de los estándares em ICX, porque é o que tem em comum em todos os países. Todos trabalham com as mesmas coisas, é um padrão que há em IESEC internacional. Então, se eu vou falar um pouco de como a ICX maneja isso e como hacemos para entregar os estándares para os voluntários, ok? E que, em um resumo, serve para garantizar experiências de liderazgos incríveis a los jóvenes. E por que falamos de entregas de estándares? Eu hablo sempre em inglês, standards, em IESEC, porque, de uma maneira mais resumida, é uma maneira que a IESEC Internacional tem de garantizar que todas as experiências dos voluntários vão ser igualmente ricas. Então, teremos que seguir algumas coisas que são necessárias, que são obrigatórias em todas as organizações que devemos fazer, e eu vou mostrar um a um até o final. Então, creio que essa não vai ser tão grande, mas creio que eu vou conseguir falar um pouco. Vale. Há muito conteúdo aqui, então se vai estar disponível, vai ser muito rico para vocês depois, ok? E eu saquei essas informações de IESEC Internacional, então já está atualizado. E continuando. Eu isso estava muito rico, eu não sei como lo hice, mas ok. Então, na IESEC, em todas as experiências, vamos trabalhar sempre com as mesmas coisas. A diferença é que, creio que para nós outros igual, há as jornadas internas e externas para trabalharmos como membros da organização, mas não é diferente para os voluntários. Os voluntários vão trabalhar os mesmos, ok? Então, é nossa obrigação, como a IESEC, garantizar que os voluntários vão ter essas experiências internas e externas, esse desenvolvimento, e de igual vão estar de acordo com nossos valores da organização, porque os membros da IESEC têm esses valores, então os voluntários vão ter que seguir nossos valores igual, entende? E seguindo, e como a ICX, é nossa responsabilidade cumprir com os estándares de experiência. Então, há os estándares e todos os dias que já sabemos que temos que fazer, e é nossa obrigação garantizar que tudo vai ser entregue para os voluntários, ok? E isso vai de antes de sua experiência até depois da experiência. Eu vou mostrar por quê. Porque vamos a trabalhar com isso. Não sei se está atualizado, porque eu vi que hayan tido mais 2, creio, mas aún não está para nós, então não vou poner aqui. Sim, há mais 2. Então, eu não vou poner aqui agora, mas depois eu vou atualizar, ok? E esses são todos
todos os estándares que temos que entregar, pero ni todos tienen que ser por nosotros, como ICX, porque OGX também há que trabalhar. Então, desde antes de sua experiência com o GX, mientras esteja sua experiências com nós outros, e depois, isso hacemos igual, porque teremos que dar debrief, creio que isso está como junto. Então, os dois hacemos debrief, que é para finalizar a experiência, pero a IESEC do país e voluntário vai garantizar que o voluntário vai llenar todos os forms e tudo para ver se está tudo check, e só depois vamos ver se vamos ter completed ou não. Eu vou mostrar como podemos ver isso depois. Ok? E vamos entender como devemos fazer essa entrega e como a ESEC Internacional vai saber se hicimos ou não essa entrega aos voluntários. Porque um pouco mais de los estándares de ICX, como já disse, não são todos que devemos entregar nós outros. São esses. Depois eu vou atualizar para ver quantos mais temos, pero a hora que estamos trabalhando são com esses. Então, ok. Aunque as normas de ICX podem parecer mais difícil, pero vamos trabalhar muito isso na prática. Então, hasta um membro mais newbie, quando entra na organização que está na ICX, muito pronto já sabe como manejar isso, porque é solamente isso que vai ser em toda a sua gestão. Então, em seu onboard e todo vai aprender sobre estándares e que devem entregar esses estándares. É um problema, igual que eu vou compartilhar com vocês, que em outras entidades que eu estava, só ensinavam a fazer algumas coisas. Exemplo, vamos dar first day, temos que dar pickups, vamos treinar expectation series e todos os voluntários, os membros da organização sabiam que tinham que fazer isso, mas não sabiam por que tinham que fazer isso. Então, estava como na rotina que tinha que fazer sempre, mas não sabia por que tinha que fazer aquilo. Então, é por isso. E eu vi que é muito comum em algumas entidades. Então, eu quero ser um pouco diferente aqui. Okay? Por isso, eu vou falar de todos de uma maneira mais específica para saber. E vamos trabalhar com esses. Todos esses. E vendo como são de um a um. O primeiro que temos que fazer... uma coisa. Esse branch que está em amarillo não me encanta. Eu vi depois que está muito malo. Então, eu vou cambiar antes de deixar disponível esse PPT. Eu vou cambiar esse color, porque esse amarillo não me encanta nada. Então, seguindo, o primeiro vai ser o Expectation Setting. E por quê? É um correio que temos que enviar aos voluntários depois da prova, que se deve falar um pouco da cultura do país, falar da situação política, tudo que seja essencial para que os voluntários sepam antes de vir ao país, porque eles já têm que estar listos para tudo que pode passar. E é uma obrigação da IESEC, de ICX, garantizar que o voluntário já está listo para essas coisas depois que cheguem ao país. Ok? E então você deve ter o mínimo, como já abri, como é a segurança. Eu venho de Fortaleza, então eu sempre tinha que falar que alguns bairros são perigosos. Não é diferente de muitos lugares, então vocês tinham que poner isso em expectation setting. Nível de vida, contatos, tudo. Se deve ter nesse correio. E é para garantizar em auditoria que está tudo check e que o voluntário sabe todas as informações do país. E a pergunta, aqui eu puse como vai ter
a pergunta em su forma, em debrief, que depois de la finalização, ele terá que contestar essa pergunta, ok? Então, se a pergunta vai ser, ¿hay ese quien, puede ser Costa Rica, te proporcionou ou preparou informação básica sobre o destino al que te dirigías? Então, só aí sim ou não. Então, o voluntário tem que llenar isso no final, ok? Para o próximo, visa and work permit. Work permit é só para quando vai ser um global talent. Então, como manejamos os dois, global teacher e solo global volunteer, teremos que garantir os dois. Uma coisa que eu vi é que alguns países não deixam como obrigatório ter su como é o nome? La carta de invitação, porque só para pessoas que são de países que seja necessário sua visa. Pero em Costa Rica, não. Costa Rica, sempre temos que enviar essas informações, mesmo quando não é necessário a visa, porque para garantizar que estamos entregando tudo. Em Brasília não hace isso, pero aqui temos que fazer e é obrigatório. E então, a definição, a entidade anfitriona proporcionará uma carta de invitação. E nessa carta de invitação há informações do projeto que vai o voluntário, onde se quedará e todas as informações necessárias que seu país necessita para dar e para quitar sua visa. Então, essa carta é muito importante e sempre temos que fazê-la. E enviar por correio, ok? E a pergunta é, ¿has obtenido os documentos necessários emitidos por AESEC, que é só a carta de invitação ou alguma carta que seja mais necessário, que pode falar com os VPs e tal? E para conseguir seu visado e permisso de trabalho, então já há mais coisas aqui. Então, ou se não visa não é necessário, work permit não é necessário, então quase sempre para Global Talent, work permit sim é necessário, pero para Global Volunteer nem sempre é necessário a visa. Por exemplo, pessoas de Brasil para ir a Costa Rica pode quedar-se com 90 dias sem visa. Então, não é necessário isso. Pero pessoas de Bolívia que só pode quedar-se com 30 dias, depois se deve solicitar uma extensão. Então, se já necessita a carta de invitação. E assim são para vários países, ok? Se tem alguma dúvida, pode perguntar, ok? Durante a apresentação. O próximo é Arrival Pickup, que chamamos solo de Pickup. É uma pessoa que é responsável por recorrer aos voluntários em el aeroporto ou onde seja, porque é necessário. Um representante de AESEC recorre ao participante em el intercâmbio. É muito difícil para nós porque muitas pessoas que estão em rol de liderança em AESEC em Costa Rica não estão em Costa Rica. Então, pero temos que fazer su pick-up, que é obrigatório se estén dentro de las horas normais. Então, sempre teremos que buscar pessoas que estão em Costa Rica, que de AESEC, que seja AESEC, para representar a organização e fazer su pick-up. Isso é muito interessante porque é o primeiro contato que a pessoa, que o voluntário vai ter no país. Então, é muito interessante que haja uma pessoa que vai te ajudar a ensinar muitas coisas e para depois que já esteja em Costa Rica, exemplo. Então, vai deixar o voluntário mais preparado e é uma maneira de mostrar que a ESEC em Costa Rica ou a ESEC em qualquer país está mais cerca dos voluntários e está acompanhando a experiência dos voluntários. Então, assim, é uma maneira de ver. Ok? E a pergunta que o voluntário terá que contestar depois é:
se comunicou o serviço de recorrida antes da chegada e se cumpriu. Então, sempre temos que deixar uma pessoa responsável para isso. Então, já temos que buscar pessoas muito temprano para que não tenhamos problemas depois com isso. E já passei, eu em particular, já hice muito pickups, por a maneira que eu conheci muitas pessoas de muitos países, foi hacer pickups. Pero foi justamente em períodos que eu não era de ICX. Eu fui na ICX uma vez e eu estava como 2 anos na organização, pero já havia hecho muitos pickups, já conhecia os voluntários mais que as pessoas de ICX. Wacker, una pregunta. Actualmente tenemos gente que haga pick-up en Costa Rica, porque sé que no estamos en el país, pero tenemos gente que puede ayudar en eso. Sí, em principal los alumnos. Entonces, pessoas que são alumnos da organização podem ajudar. Exemplo, o último voluntário que chegou a Costa Rica foi Irian, que faz sua recorrida. E Irian é aluno em CDP de ano passado. Então, essas pessoas podem ajudar. E todos os membros que estão na organização ativamente, igual, também podem ajudar. Ok? E o próximo, a acomodação. A acomodação em Costa Rica é muito difícil porque não manejamos host family. Então, não há host family. E é por isso que os projetos de AES aqui em Costa Rica são muito caros, porque os voluntários têm que ser pago de sua host family. Então, é um problema que podemos arreglar e que estamos trabalhando para cambiar isso depois, porque se teremos host family, os projetos vão ser mais baratos e teremos mais pessoas no país. Então, são coisas que temos que buscar. Ok? E no host family tem que garantizar algumas coisas, alguns mínimos, que são uma cama individual para o voluntário, acesso a água limpa, acesso a um banho, acesso à eletricidade, são as coisas básicas que uma pessoa necessita. Então, se tem isso na casa, em sua host family, exemplo, para nós outros, são na própria ONG. Então, se há isso na ONG, então, estamos garantizando que estamos entregando tudo o que seja necessário para que o voluntário tenha uma boa experiência, uma boa estadia. Assim. E a pergunta é essa: o alojamento cumpriu com as expectativas que a ESEC já havia estabelecido? E porque há isso em contrato, então temos que garantizar que vamos entregar isso porque está em contrato, e se não o entregamos, pode ter casos de qualidade depois e é muito difícil. Ok? Para o próximo. Ok. Para o próximo, temos a IPS. A IPS, normal, temos que fazer de maneira presencial depois que o voluntário chega ao país. Pero para nós igual é muito difícil. Então, hacemos de maneira virtual. Então, depois que o voluntário chega ao país, temos que fazer esse seminário para mostrar mais coisas, as coisas que estão em expectation settings, podemos passar de maneira presencial nesse seminário. Então, vamos falar mais cerquita dos voluntários, de tudo que pode passar, para que esteja listo para qualquer ocasião. Ok? E a pergunta é: a ESEC em Costa Rica, por exemplo, te invitou a assistir um seminário de preparação em tu destino? Então, temos que garantizar que vamos entregar isso. E em Costa Rica, hacemos de maneira virtual. Depois que chegar ao país. É normal, como uns 2 dias depois que está no país, já temos que fazer isso. Ok? Porque depois já não tem muito sentido. First day. First day, isso não hacemos e não é obrigatório, pero é um standard. E o que é um first day? Temos que ajudar a los voluntários aí
os voluntários ou os passantes aí em seu primeiro dia de trabalho, seja em la ONG ou em uma empresa. Então, temos que ir em seu primeiro dia de trabalho, só para deixar. Eu não sei como funciona em Costa Rica, porque isso não hacemos, porque a ONG é muito lejos. E então, isso não hacemos. Pero é normal, em los primeiros dias de trabalho, é muito normal que o voluntário não vá trabalhar. Então, só vai conhecer a ONG e falar um pouco, definir expectativas com os representantes da ONG. Então, o primeiro dia é para isso e é muito importante que tenha alguém de AESEC para garantizar que tudo está como deveria estar. Assim, agora sim. E porque a pergunta vai ser: te ajudou um representante de AESEC em tu primeiro dia de trabalho? Então, podemos ajudamos, na verdade, de maneira virtual. Então, se todas as informações que sejam necessárias, já vamos dar aos voluntários antes de seu primeiro dia de trabalho, para que já chegue a país já listo em seu seminário de preparação. Então, vamos ajudar mais. Então, já garantizamos isso muito temprano. E para o próximo, esses espaços não são tão normais, pero entregamos que é para alinhar o que vai ser os voluntários. Eu não sei como haciam antes, pero agora vamos fazer como 15 dias antes de Realize. Então, vamos a reunir, fazer uma reunião com os voluntários e com a ONG para definir expectativas, para ver como vai ser o trabalho e tal. Então, foi uma coisa que me ha solicitado a própria ONG, então já vamos fazer assim, para que já conozcam os voluntários antes que cheguem ao país e para que se puder falar mais. Então, já vai ser melhor para os voluntários. Ok? E a pergunta vai ser essa: é o provedor do programa de práticas em empresas, que pode ser na ONG, igual, porque hacemos para os dois, normal poderia ser só para programas de Global Talent ou Global Teacher, pero hacemos para os dois, que é melhor. E lhe proporcionou um espaço para ajustar a descrição de tu puesto de trabalho a seus objetivos, objetivos personais ao início e ao final de sua experiência. Então, hacemos isso para ICX como também para ICX não, IDV como para IDT. Ok? Não é necessário tanto para IDV, pero lo hacemos. É obrigatório isso aqui em Costa Rica. E mas job description. Como já podemos falar no anterior, porque aqui já falamos de como vai ser seu trabalho, pero temos que garantizar que tudo que está em contrato vai ser entregue ao voluntário. Então, se vamos poner que ele vai trabalhar só 3 dias na semana, ele tem que trabalhar 3 dias na semana. Então, aqui temos que garantizar essa entrega para que os voluntários tenham tudo que nos ha contratado, como posso dizer. Se está em contrato, teremos que entregar. Então, se a ONG ou a empresa disse que vai trabalhar algumas horas em alguns dias da semana, ele tem que trabalhar aquelas horas e aqueles dias da semana. Então, e essa é uma coisa que vai parecer se vamos ou não entregar uma boa experiência aos voluntários. E as perguntas que vai acontecer é: estava sendo o trabalho que pedias na descrição do puesto? Se a descrição do puesto era diferente a la que pedias, te comunicaram com os cambios e os aceitaste? É uma coisa que, se ha cambiado alguma coisa de seu projeto e tudo, temos que comunicar o voluntário muito antes e ele tem que aceitar, porque ele firmou um contrato que tem algumas coisas e só vai cambiar se ele aceita igual. Então,
temos que garantizar que não vai cambiar nada, porque depois pode ser um problema. E não vou falar um caso real agora, mas depois eu vou falar. Okay. E só há mais 3, creo. E as horas de trabalho é como a anterior, a mesma coisa, na verdade. Aqui tem que garantizar que ele vai trabalhar nas coisas que estão em contrato. E aqui que vai trabalhar nas horas que estão em contrato. Então, se é firmado um contrato que vai trabalhar 20 horas semanais, vai trabalhar 20 horas semanais. Então, é isso que vamos garantizar. E aí, os mínimos nos contratos que temos que entregar. Ok? E a pergunta é: as horas de trabalho de tu passantia coincidiam com as indicadas na oferta publicada na plataforma? Então, se tem que estar igual. Da mesma maneira, quando vamos a fazer os contratos, temos que lembrar como estar em Lexpa, porque os voluntários estão fazendo sua aplicação nessa vacante. Então, se ele está interessado por aquelas informações, e não se pode cambiar antes que seja informado todo por a ONG e a voluntário. Ok? Mais. La duración, aquí yo ya pasé un poco del tiempo, pero aquí que la duración tenga que ser el mismo. Ejemplo, que para Global Volunteer se debe ser en mínimo 6 semanas, 6 semanas solo. Entonces, los voluntarios tienen que cumplir por eso. ¿Ok? Y Global Talent, hay 2, que é em um mínimo 6 semanas igual. Todos os programas de AESEC que são como mínimo 6 semanas. Então, se nas vendas hacemos isso. E creo que deveria ser global, teacher, pero... E a pergunta que vai ter no final é: a duração de sua experiência foi a mesma que a indicada na oferta da plataforma? Então, temos que sempre não. Pero muitas vezes temos problemas com isso, porque os voluntários podem chegar um pouco mais tarde no país, como 1 ou 2 dias, pode sair mais temprano, e são coisas que temos que garantizar que não vai passar, porque temos contrato com os voluntários, pero igual temos contrato com a ONG. Então, se está em contrato que o voluntário se quedará 6 semanas, ele tem que quedar-se 6 semanas. E é isso. E que todos os benefícios da oportunidade vão ser entregues a los voluntários. Então, um exemplo, se na plataforma está que vai ter uma alimentação ao dia, então se deve ter uma alimentação ao dia. Se para pasantías, diz que vai ter como uma computadora em seu trabalho, tem que ter uma computadora em seu trabalho. Eu passei por um caso que disseram a um passante que ia ter uma computadora em seu trabalho e que ele poderia fazer suas coisas pessoais em sua casa, pero não era assim, e só podia utilizar em seu trabalho. Então, na AESEC em que eu estava, tive que comprar uma computadora só para que o voluntário tivesse que fazer suas coisas pessoais em sua casa. Então, assim, essas coisas sim podem passar, e o voluntário tem todo o direito, porque a venda disseram que ia ter essas coisas, então temos que dar essas coisas. E por isso é importante entender os estándares e como são entregues, ¿entiendes? E creio que são esses 14, sim. Pero eu vou pôr aqui como podemos ver se estão todos entregues, pero creio que nessa conta. Eu vou compartilhar o Expa de ICX, ok? Para mostrar como a ICX pode ver do que passou e do que como llenó el form final. Pero yo voy a buscar una persona que ya no está más
Olha, vamos buscar aqui Saratoga. Ok. A ver de Adriana, que é de Bolívia. E já. Aqui estão todos os estándares. Então, depois da experiência, ele tem que llenar conformes e podemos ver o que vai estar check ou não, porque todos têm que estar como verdes e já. Então, devem buscar ver se encontra uma pessoa que já está completed, porque desde que cheguei, hasta ahora no. Aqui podemos ver melhor. Listo. Aqui, assim tem que estar. É nossa obrigação como a ESEC, como a ICEX ou na ESEC, deixar tudo assim. Tudo tem que estar. O voluntário final tem que dizer que tudo está check, que entregamos tudo que deveríamos entregar. Então, é mais ou menos assim, e que nada esteja rojo ou que não esteja llenado. Pero se esteja rojo, podemos buscar depois e o voluntário pode llenar outra vez. Exemplo, el voluntario puede equivocarse haciendo, mientras esté llenando eso. Entonces puede decir que la ESEC en Costa Rica no ha entregado alguna cosa, que sí se fue. Entonces podemos hablar con el voluntario y decir, eso ya lo hicimos así y tal. Entonces el voluntario puede llenar otra vez y poner que ya está todo check. Y tenemos el aprobo. Entonces, creo que sea más o menos eso que yo tenía que mostrar a ustedes, pero yo ya perdí. Aquí. Ok. Ok. E para finalizar, eu puse essa frase. Não sei se está compartilhando. Ah, sim, está. Ok. Eu puse essa frase porque creio que sea lo que hace as pessoas entender melhor de lo que por que temos que entregar todos esses estándares. É que quando entendemos e acompanhamos cada fase do Customer Flow, não só gestionamos intercâmbios, sino transformamos vidas e construímos um impacto sustentável. Eu olvidei como ler em espanhol, pero ok. Então, é isso. E eu vi que é muito importante isso, porque eu não queria que passe na mesma situação que eu disse no início da sessão, que os membros da organização só hagam as coisas, eu vou enviar um expectation setting, mas eu não sei por que eu tenho que enviar isso. Então, eu não quero que essas coisas se passem em a ESEC em Costa Rica. Ok? Então, graças.